Por que não tá dando certo? Sim, não tô vendo nada aqui pra lembrar. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguem me ouvir tranquilamente? Só me dá um ok aqui se todo mundo consegue me ouvir. Pode ser pelo chat mesmo, tá bom? Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Eu vi a mensagem aqui do João Vitor, que tá na faculdade e vai estar interagindo por aqui. Então, gente, a gente vai iniciar a segunda aula, que na verdade é a segunda aula, mas acaba sendo a primeira, porque hoje que a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre o assunto de fato de elaboração de projeto, tá? Deixa eu só organizar a apresentação, porque eu acho que ela está mal formatada aqui. Deixa eu ver. Acho que agora sim. Isso, agora acho que ela está aparecendo corretamente aqui. Deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando. Então vamos lá. Vamos começar. Só para repassar para vocês, a aula ela está sendo gravada, né? Então, deixa eu fixar aqui. A aula ela está sendo gravada, então quem não conseguir assistir hoje aqui no ao vivo, depois a gente vai disponibilizar no YouTube para vocês, tá? Deixa eu deixar fixado. Fixar esse bloco. Pronto. Então, agora eu creio que todo mundo está conseguindo me ver e me ouvir. Deixa eu só. Acho que a apresentação está cortando. Agora sim. Vamos ver. Pronto. Então vamos lá, pessoal. O pessoal, todo mundo consegue me ouvir, né? Se alguém não conseguir me ouvir, vocês me avisam aqui nas mensagens, viu, no chat, para que eu saiba que não tá rolando nem a apresentação e nem minha voz aqui, tá bom? É, Hoje a gente vai começar a gente falar um pouco mais a fundo sobre a elaboração de projeto. Na semana passada a gente falou só uma introdução, né, sobre como que seguiria o curso. Hoje que eu pedi para todo mundo, o máximo de pessoas possíveis que tivessem poder estar ao vivo hoje, justamente por conta que hoje que a gente vai estar falando de fato sobre elaboração de projeto. Então a gente vai começar o assunto de forma prática hoje. Antes de tudo, eu queria só para repassar para vocês, o curso ele está sendo oferecido pelo Laboratório de Criar, que é a empresa produtora cultural que está realizando esse curso. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra lá no nosso Instagram, @laboratoriodecriar.arte, que aí vocês vão conhecer tudo que a gente realiza por lá, tanto dos nossos projetos quanto de outros cursos que a gente realiza em outras cidades, tá bom? Entrem lá no nosso Instagram que vocês vão conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Na semana passada eu esqueci de me apresentar. Eu vi que eu não tinha me apresentado, né? E agora que eu, que eu lembrei, eu fui rever os slides. No dia que eu fui mandar os slides para vocês, eu lembrei que eu não tinha me apresentado. Então, vou aqui me apresentar para vocês, coloquei o slide aqui para me apresentar. Meu nome é Lucas Jesus, eu sou produtor cultural e audiovisual, sou jornalista formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais, sou membro do júri de documentários da minha área audiovisual, então eu vou falar um pouco mais do audiovisual porque é onde eu tenho mais domínio. Então eu vou usar muitos exemplos aqui do curso, do audiovisual, eu sei que tem gente do audiovisual também, então eu vou estar sempre usando um produto audiovisual como exemplo para o curso, tá bom? É, eu sou membro. Deixa eu aceitar um pessoal aqui que está entrando. Pronto. Eu sou membro associado do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, pós-graduando em Artes pela Universidade Federal de Pelotas e especialista em mídia e educação pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Eu atuo com produção cultural já faz um bom tempo. Aqui nesse slide eu coloquei alguns recortes aqui de outros projetos que a gente foi realizando em outros municípios. Tem o primeiro circuito de formação audiovisual, que a gente já levou esse mesmo curso que eu estou passando para vocês para várias outras cidades. Em 2024,
Pela Lei Paulo Gustavo, a gente teve 37 projetos aprovados e mais de 2,2 milhões de reais captados somente pela Lei Paulo Gustavo, tá? Isso aqui são projetos de autoria do laboratório, nossa empresa, como de autoria de parceiros que a gente acaba realizando em parceria, tá? Eu também atuo como parecerista credenciado na Secretaria do Estado de Cultura do Pará. Então, muito do que eu vou estar falando aqui sobre projeto, muito que eu falo sobre avaliação de projeto, principalmente, é muito do que eu avalio em um projeto, na hora que eu recebo um projeto para fazer uma avaliação. Então, às vezes, um olhar que eu vou estar falando aqui é muito. Opa, deixa eu. é, Eu tô com o chat aberto aqui, viu, gente? Se alguém precisar falar algo durante a aula, pode chamar aqui no chat também, ou pode levantar a mão, ligar o microfone que a gente vai dialogando. Então, onde eu parei? A parte de parecerista, eu sou parecerista credenciado. O que é um parecerista? Parecerista é aquela pessoa que recebe o teu projeto para ele fazer uma avaliação. é, e quando você manda o projeto no edital, né, você recebe uma nota. Você recebe uma ficha de nota lá de todos os quesitos que você cumpriu ou não cumpriu. É uma pessoa, um produtor cultural que faz a avaliação daquele teu projeto, que a gente chama de parecerista. Quem pode ser parecerista? Qualquer pessoa que tem experiência em gestão cultural durante um bom tempo. Então, qualquer pessoa que tem atuação, que tem atuação em gestão cultural, é apto para ser um parecerista cultural. Eu atuo na Secretaria do Pará, e recebo projetos da Secretaria. A Secretaria me manda esses projetos, eu faço uma ficha de avaliação e devolvo para a Secretaria. Aqui são alguns projetos que o Laboratório de Criar fez, né? Tem projetos audiovisual, a gente trabalha com muitos documentários, tem outros circuitos de formação, festival de fotojornalismo, a gente fez um cineclube também, a gente tem vários projetos de autoria do Laboratório de Criar que a gente foi realizando ao longo desse tempo, desse período, tá? Então, esse aqui é um pouquinho da minha atuação. Meu contato pessoal já está no grupo, então eu compartilhando meu contato com vocês. Aqui o meu contato é livre, sempre antes, durante, depois do curso, vocês podem estar sempre conversando comigo se tiver alguma dúvida referente a algum projeto individual, tá bom? Mas vamos lá. Aqui a gente vai começar falando de forma prática o que é um projeto cultural. O que é um projeto cultural? O projeto cultural é um documento que você vai detalhar, né, o que você quer fazer na sua atividade cultural. Então, eu posso fazer um projeto cultural de um show, de um espetáculo de teatro, de uma mostra de dança, de um espetáculo de circo. Eu posso fazer de um documentário. Como eu falei, como eu sou do audiovisual, eu vou estar usando muito de exemplo aqui a parte do audiovisual, de cinema, porque é minha área, então eu vou estar muito usando de exemplificação, mas não necessariamente um projeto cultural ele é só do audiovisual. Eu posso fazer um projeto para elaboração de um livro, para uma exposição, para restauração de um museu, para restauração de peças específicas. Vai depender muito de todas as amplas categorias do edital que você concorrer, que você pode ir lá e readequar o seu projeto. Aqui eu estou falando de Minas Gerais, então o edital do Estado de Minas, ele contempla várias áreas, desde moda até gastronomia, turismo, várias áreas de segmentos culturais, os editais de Minas Gerais contemplam. E eu acredito que o de vocês também, do Maranhão. Então, um projeto cultural, ele não necessariamente é de uma área específica, ele pode ser de qualquer área, desde que você consiga detalhar toda aquela sua atividade que você quer fazer dentro daquele documento. Então, qual que é o principal problema de quando alguém tem algum projeto cultural que não consegue, eu não consigo refinar aquilo para aquilo chegar num edital? O maior problema disso é justamente quando você tem falhas nesse processo, né? A gente vai fazer aqui uma linha do projeto cultural, então eu vou passar para vocês toda a estrutura, onde que você pode ter alguma falha ou outra ali que você vai penar na hora que um parecerista pegar o teu projeto. O que você tem que entender é que o parecerista que realiza o teu projeto, ele faz projeto, né? Quem pega o seu projeto para avaliar, em algum momento da vida, realizou e escreveu algum projeto. Então, aquela pessoa não é leiga. Aquela pessoa, ela sabe o que é real naquele projeto e o que não é, tá? Então, é isso que a gente vai estar falando aqui sobre a estrutura de projeto. Aí aqui a gente tem um pouco eu já tinha falado isso na semana passada, né? Como é que vai ser o nosso conteúdo programático? Hoje a gente vai estender talvez um pouquinho
porque como tem feriado essa semana, né, eu condensei alguns assuntos nessa aula de hoje para não ocupar vocês no feriado e tudo mais. Então a gente vai falar sobre gestão cultural, política pública, estrutura do projeto. Eu vou passar com vocês durante toda a estrutura do projeto, justificativo, objetivo, meta, orçamento, ali de ponta cabeça a gente vai revirar e destrinchar como que realiza um projeto cultural. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de projetos que eu realizei. E a gente eu vou pedir para vocês, né, durante essa atividade prática, para que vocês pensem, né, na sua ideia de projeto e vocês vão usando isso como exercício durante a aula, tá bom? A gente terminou toda a parte de elaboração de projeto, a gente não vai parar por aí, porque aí a gente vai falar sobre plano de execução, como que você executa o teu projeto, como que você faz a prestação de contas, porque eu tive um projeto aprovado, recebi aqui uma grana, caiu na minha conta, e agora? O que que eu faço? Existem umas regras que você tem que seguir, né, para você seguir no teu projeto e você ter uma sustentabilidade financeira do teu projeto. Não é só sair aí gastando, fazendo tudo. Você tem que ter são várias regras, né? Principalmente a prestação de contas que você precisa seguir. Então, tudo isso eu vou falando por aqui. A gente vai fazer uma simulação prática de submissão. Eu vou trazer um edital do ano passado do estado do Maranhão e a gente vai fazer uma simulação ali como se vocês estivessem submetendo esse projeto de vocês, para depois, quando a gente finalizar o curso, a gente fazer uma análise individual de cada projeto numa oficina presencial que a gente vai estar fazendo. Então, a ideia é que todo mundo conclua o curso aqui, deixe a sua ideia madura, para na hora que a gente estiver junto presencialmente, a gente conseguir analisar projeto por projeto e a gente conseguir refinar essa ideia de vocês para que vocês cheguem já em um edital de forma mais forte, tá bom? Aqui, antes da gente começar a falar da elaboração de projeto, a gente precisa entender uma questão. Qual é a diferença, né, de produção cultural para gestão cultural? Quando a gente fala de produção cultural todo mundo produz. Qualquer pessoa produz cultura, né? Se eu faço uma atividade, se eu sou um artista de certa forma, eu produzo algo, né? Então eu sou um produtor cultural. Produtor cultural é qualquer pessoa que produz cultura, né? Então, quando a gente fala de produção cultural ele tá envolvido na prática, né? Na execução prática do teu projeto. Você é um produtor cultural quando você pratica o teu projeto, quando você realiza a mão na massa, tá? E qual a diferença para a gestão cultural? Quando a gente fala de gestão cultural, aí é que muita gente se engana. Tem muita gente que é produtor cultural, mas não é um gestor cultural. O que a gente precisa é formar gestores culturais. Porque o que dá a sustentabilidade de um projeto? A sustentabilidade de um projeto, se dá na gestão. Então, quando a gente fala de gestão cultural, é quando você tem um planejamento estratégico do teu projeto, quando você consegue ter uma administração das políticas, dos programas, e conseguir envolver ali o teu projeto dentro de todas as instituições culturais. Então, quando a gente fala de gestão cultural, gestão não é aquela pessoa que faz, porque produção, ela está na operacionalização, né? De como que eu vou operacionalizar meu trabalho. Gestão é no estratégico, no administrativo, como que eu consigo planejar o meu projeto, como que eu consigo ter o foco na sustentabilidade a longo prazo. Então, por exemplo, ó, a Ellen montou um projeto de um festival de teatro. Ela fez lá o primeiro festival de teatro de Governador Acha. Ela fez o primeiro. Como que ela consegue ter uma ideia de sustentabilidade para que aquele projeto seja perene? Porque ela faça a segunda, terceira, quarta, quinta edição. Porque sustentar um projeto por um longo tempo é difícil. É meio complicado. Então, é aqui que entra a gestão cultural para você entender todas as fontes de financiamento para que você consiga tornar o teu projeto sólido. Isso que é a grande problemática, que muita gente, eu fiz aqui uma edição de um projeto, aí o projeto morreu na primeira edição, porque eu não consegui sustentabilizar aquele projeto para eu conseguir achar formas de conseguir levar ele para frente em outras edições, tá bom? Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre como que você consegue ser um gestor cultural no teu projeto para você conseguir transformar o teu projeto de uma forma mais sustentável, tá bom?
O que pode ser um projeto? Aqui focado no audiovisual, que eu falei que é a minha área, né? Então, o projeto, quando a gente fala de audiovisual, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser um curta, um documentário, uma série de TV, um videoclipe, um comercial, um vídeo, um vídeo arte, um curta experimental. A mesma coisa em outros segmentos. Então, por exemplo, fotografia. O que pode ser um projeto? Eu posso fazer uma mostra de fotografia, eu posso fazer uma oficina de fotografia. Tudo que vai envolver uma atividade, eu posso transformar aquilo para aquilo formalizar numa ideia e eu, em si, eu ter um projeto cultural, tá? Forma de financiamento. Aqui, isso aqui é muito importante vocês entenderem. Como que eu financio o meu projeto? Existem três tipos de forma de financiamento. A forma de mecenato, a forma de fundo e a forma Miroski. Quando a gente fala de Miroski, o Miroski ele é exclusivo para ONGs. Eu não sei se tem alguém de ONGs aqui, de organizações, né, as OSCs, né? Ele é exclusivo para ONG. O que é o Miroski? O Miroski é o marco regulatório das organizações de sociedade civil. Então, é lei federal que toda organização de sociedade civil, é porque agora não se fala mais ONG, agora se fala OSC, que são as organizações de sociedade civil. Mas OSC são as antigas ONGs. Existe uma lei federal que todas as OSCs, as ONGs, né, elas têm o livre direito de formalizar um projeto, seja ele cultural ou não, e chegar no poder público e eu propor aquela ideia, desde que ele tenha uma agenda política voltada para o aperfeiçoamento entre a relação entre a organização e a sociedade civil e o Estado. Então, as ONGs, elas têm esse passe livre, né, entre aspas, né, que acaba não sendo em muitas realidades, mas as ONGs, qualquer ONG, ela pode chegar lá para a prefeitura, pode chegar para a secretaria, ela propor uma ideia de um financiamento, de algum projeto, de alguma atividade. Aí vai da prefeitura entender a relevância daquele projeto, entender a relevância daquela ONG, daquela organização, e principalmente entender se há grana para aquilo, né? Se há investimento disponível para aquela ideia, tá? Agora, se você é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma empresa, não é uma ONG, você é uma pessoa. Como que eu financio uma minha ideia? Eu posso financiar a minha ideia pelo formato de fundo e pelo formato de mecenato. O que é mecenato? Mecenato é quando não tem dinheiro. Eu não recebo um dinheiro, né? Por exemplo, o formato de fundo, os editais da lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, né? Os fundos estaduais de cultura. Esses são editais de fundo. O que significa? Já tem um dinheiro ali separado com o governo, ele vai receber o teu projeto, se ele gostar do teu projeto, avaliar, for bem avaliado, você recebe aquele dinheiro na tua conta. Por isso que a gente fala de fundo, já existe um dinheiro pré-existente para aquele edital, para aquela atividade específica. Então, os editais Paulo Gustavo, quando tinha Paulo Gustavo, os editais Aldir Blanc, eles são editais de fundo. Ou seja, já se tem um dinheiro, eu vou propor uma ideia, se a minha ideia for aceita, for bem avaliada, eu recebo aquele dinheiro para fazer aquela minha atividade. Fiz a minha ideia, presto conta e pronto. Acabou, tá encerrado. Quando a gente fala de mecenato, mecenato é diferente. Mecenato não há um dinheiro, né? Aí que a gente entra, por exemplo, lá na Lei Rouanet. Eu não sei se alguém já. Todo mundo já deve ter ouvido falar da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é quando você propõe um projeto, você não recebe dinheiro. Começando por aí, você recebe um documento, né? Você manda o teu projeto lá para o governo federal e você recebe um documento falando, ó, o teu projeto está aprovado e você está apto para você captar dinheiro para realizar esse projeto. Então, a partir do momento que o governo dá o ok no teu projeto, você é apto para você ir atrás de empresas para bancar o teu projeto, para patrocinar o teu projeto. E esse dinheiro não cai direto na sua conta, cai em uma conta específica do governo do projeto. É uma burocracia imensa quando a gente fala de mecenato, que é a Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, né? Então, não pensem, gente, às vezes a gente acha que a gente olha nos jornais, olha nas mídias, o pessoal falando da mamata da Lei Rouanet, não é tão simples assim você pegar dinheiro da Lei Rouanet, porque você não recebe dinheiro. Você recebe um certificado falando que o teu projeto está apto para você ir atrás de empresas que possam bancar o teu projeto, entendeu? Aí, quando a gente fala desse retorno para a cultura, é justamente por isso. A empresa, por exemplo, eu fiz um projeto aqui na minha cidade, eu fui lá
lá na Heineken, por exemplo. Eu fui lá na Heineken, pedi um patrocínio para a Heineken, porque ela é uma empresa grande e eu sei que ela vai gostar do meu projeto. Beleza. A Heineken apoiou meu projeto, entrou lá com uma quantia X de dinheiro. Essa quantia da Heineken, a Heineken ajuda, não é porque ela é boazinha, ela ajuda porque ela vai tá batendo imposto. Então, por exemplo, se eu conseguir uma autorização lá para captar, sei lá, seja R$ 50.000 no meu projeto, eu conseguir R$ 50.000 numa empresa de financiamento, né? Aquela empresa ela vai estar pagando, mas ela vai estar aqui, ela vai ter aquilo abatido imposto e ela vai ter ainda a marca dela vinculando como uma apoiadora do meu projeto, tá? Então, quando a gente fala, tipo, a Lei Rouanet e os editais de cultura, eles geram dinheiro, né? Muita gente não entende isso, que a cultura ela acaba gerando dinheiro. Por que, que a gente fala que acaba gerando dinheiro? Porque a cultura. Deixa eu só aceitar o pessoal que entrou agora. Pronto. Quando a gente fala de girar dinheiro da cultura, a gente quer dizer que existe uma cadeia produtiva da cultura, assim como qualquer segmento, assim como a agricultura, assim como a indústria, assim como a saúde. É um segmento, né, que gera tem uma cadeia produtiva. Então, por exemplo, se o teu projeto ali foi investido R$ 50.000, esses R$ 50.000 você vai estar pagando pessoas, você vai estar pagando fornecedor, você vai estar pagando equipe que contribuiu com o teu projeto. Quando você paga esse pessoal, você gera emprego e você faz a cadeia produtiva da cultura gerar. Eu vou falar isso na hora que a gente for falar de formação de equipe no projeto, tá? Aí a gente vai conseguir entender melhor essa parte de cadeia produtiva da cultura. Então, só para repassar aqui, quando a gente fala de formato de financiamento, mecenato é quando é a lei de incentivo, que eu recebo uma autorização para ir atrás de capacitação para o meu projeto. Fundo é quando já tenho dinheiro, né? Quando já tem aquela grana lá, que já recebe, o município, o estado, recebe um dinheiro para fazer aquilo girar, né? E o Miroski, que é quando é uma organização de sociedade civil, tá? É, a Lei Aldir Blanc, que a gente fala da PENAB, né? É muito importante vocês ficarem atentos na PENAB. Acho que tem gente querendo entrar aqui também. Vamos lá. É muito importante vocês ficarem atentos na PENAB, porque a gente vai ter agora uma política, né, que fixa uma quantidade X anualmente que os municípios vão receber. Então, são 15 bilhões até 2028, mas há discussões para que isso seja fixado entre 3 bilhões anuais de repasse aos estados e municípios. Então, todos os estados e municípios do país podem receber uma quantia X para fomento de cultura. Obviamente, não é aquela grana imensa que vai fazer toda a cultura da cidade girar, né? É importante saber isso, porque depende muito do município. Os editais municipais, principalmente municípios pequenos, acaba recebendo uma quantia muito, muito irrisória para a quantidade de potencialidade de cultura daquele município. Então, a gente vai estar falando aqui na ideia desse curso, também para vocês ficarem atentos aos editais do município, mas é muito importante vocês ficarem atentos aos editais estaduais, aos editais federais. Por quê? Porque ali vocês têm uma chance de captação financeira muito maior. Então, é muito importante, por exemplo, o meu município aqui, ele vai receber só R$ 100.000, beleza. É pouco, dependendo do tanto de produtores culturais que tenha naquela cidade, não dá para sustentar todo mundo. Mas se naquele município aqueles produtores estiverem aptos e tiverem projetos competitivos, para quê? Para chegar num edital estadual, aí é muito mais interessante. Eu consigo pegar a verba do estado e levar para minha cidade. Eu posso pegar uma verba federal e levar para aplicação na minha cidade. Isso é importante vocês entenderem. Então, a gente fala da política Aldir Blanc. É muito importante vocês ficarem atentos a isso e não ficarem só presos nos editais do município. Os editais do município são mega importantes, mas não se prendam somente nisso. Tentem outras formas de financiamento, porque são muitos editais culturais que a gente tem por aí, tá? Só uma diferença, que a gente tem a Lei Aldir Blanc e a PENAB. A Lei Aldir Blanc, ela foi uma lei criada na época da pandemia, na época do Covid, que ela veio como uma lei emergencial. Só que a Lei Aldir Blanc hoje ela é muito diferente da Política Nacional Aldir Blanc. Existe uma nova denominação. Parece que é igual, mas não é a mesma coisa. Então, a Lei Aldir Blanc, a Política Nacional Aldir Blanc, hoje,
ela não é mais uma lei emergencial. A ideia é que ela seja uma lei fixa para fomento da cultura nos municípios e estados. Então, esqueça aqueles editais que são mais flexíveis, né? Sem exigência. É importante que agora, a partir desse, a partir não, né? E de imediato, você tenha currículo e portfólio já bem forte. Vocês tenham projetos bem estruturados, porque agora não vai ser mais não são mais editais emergenciais. Agora a tua proposta artística ela vai ser muito mais levada em consideração. Então os editais vão ser mais exigentes e principalmente a concorrência é mais crescente, né? Esse curso que a gente está tendo aqui hoje, imagine que outros municípios, outras cidades já tiveram essa mesma atividade algum tempo atrás, ou estão tendo nesse exato momento. Então, quando a gente fala de concorrência crescente, é justamente porque existem hoje no mercado muitos artistas, muitas pessoas capacitadas com projetos competitivos. Então, é muito importante que vocês saibam construir um portfólio de forma adequada, construir um projeto de um formato adequado para vocês chegarem ao mercado, né? A gente fala mercado, mas vocês chegarem na frente naquela luta quando é um edital e você ter um projeto forte e bem escrito para você conseguir levar financiamento para a tua atividade, tá bom? Só para antes da gente falar de projeto em si, aqui é uma ideia. Esse cronograma ele está atrasado, o governo não atualizou ele. É, os repasses do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, eles foram iniciados para os estados e Distrito Federal no dia 6 de outubro. Então, os estados, eu não sei se o estado do Maranhão já recebeu esse recurso, se já tiver recebido esse recurso, ali tem ali 60 a 90 dias para elaboração dos editais. E os municípios, aqui está 24/11, mas essa data ela está errada. Os municípios, o governo federal vai começar a pagar em dezembro. Então, é lógico que não são todos os municípios que recebem na hora, mas é só para vocês terem ciência que ainda esse ano, a ideia do governo federal, né, é que acabe o ano e todos os municípios e estados já tenham esse dinheiro em conta. Então, o dinheiro estando em conta do município, aí o município, o estado, que seja, formaliza o edital para fazer a distribuição em categorias, tá? Eu estava procurando aqui como que estava a situação no Maranhão para repassar para vocês, e o estado do Maranhão já realizou a escuta pública. Eu vi aqui que foi no dia 14 a 24 de agosto a escuta pública. O que é escuta pública? Escuta pública é quando eu junto todo mundo que trabalha com cultura na minha cidade, no meu estado, na minha região, para entender qual que é as demandas daquele público. Porque eu não posso formular um edital sem entender qual que é as demandas da minha população, né? Eu preciso, deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Então, a escuta pública, ela serve justamente para isso, para que os gestores, eles entendam quais são os segmentos que tem no município, quais as necessidades de cultura da minha cidade. A escuta pública é justamente para isso. Então, eu fiquei vendo aqui que o estado do Maranhão já iniciou a escuta pública em agosto. Então, a escuta pública já tendo iniciado, quer dizer o quê? Que o estado do Maranhão já tem, né, as suas ideias de o que a população do estado colocou como prioridade, então ele já está apto para construir o edital. Então é bom vocês ficarem sempre de olho, principalmente nas redes estaduais, para ver, ó, eu preciso ficar de olho aqui porque a escuta pública já aconteceu. Se a escuta pública já aconteceu, ou para formalizar criar, e lançar o edital, é dois pulos. Então fiquem sempre atentos nisso, tá bom? Aqui eu fiz uma pesquisa, essa aqui é só uma simulação, tá? Isso é uma simulação e geralmente não é esse valor que é disponibilizado para os municípios e todos os estados. Esse aqui é só uma projeção do valor que pode ser acessado a cada ciclo. O estado do Maranhão, ele pode receber nesse segundo ciclo agora, nos editais que ainda vão por vir, 47 milhões de reais, mais de 47 milhões de reais. E para os próximos ciclos, a gente tem ali um valor de 190 milhões de reais. A mesma coisa o município. O município ele pode ter uma correção, porque a projeção ela muda muito dependendo da aferição do último ciclo da Audi Blanc. Mas se vocês entrarem lá depois no portal da Audi Blanc, vocês têm acesso a esse valor.
Então, por mais que o valor do município ele ainda seja menor, foque no valor do Estado. Tem 47 milhões de reais que vai para o Estado vai receber para fazer distribuição de cultura. Então, é muito importante. Imagina se 1 milhão desse ou meio milhão desse dinheiro vocês conseguem pegar do Estado e levar para o município de vocês, né? Olha a diferença que você consegue fazer. Então, eu sempre falo disso. Por mais que a verba municipal seja pouca, sempre enfoque nos editais estaduais, porque os editais estaduais, eles têm uma possibilidade de captação muito grande, tá bom? Enfim, aqui eu fiz uma introdução, né, desse mundo dos editais para vocês terem noção. É muita informação, a gente vai assimilando muita coisa. E aqui a gente vai começar o início da prática. Aqui eu vou começar a falar de uma estrutura do projeto cultural. Eu não vou falar de toda a estrutura do projeto cultural hoje, porque se eu for falar muita informação, vocês vão começar se perdendo e não é esse o intuito, tá? Então, a gente vai começar a falar de uma estrutura de um projeto cultural. É importante que vocês, todos vocês, tenham em mente. Pode escrever, não pode pegar um caderno e já rascunhar essa ideia, e tenham em mente nenhum objeto de vocês. Qual que é o projeto de vocês? Ah, Maria ela quer fazer uma mostra de fotografia, ela quer fazer um curta-metragem. Já tem uma ideia, qual que é a ideia de vocês, mesmo que seja superficial, mesmo que não seja esse projeto que vocês vão submeter no edital, já levem essa ideia como um exercício prático, para que vocês vão ao longo do curso com essa mesma ideia para vocês irem melhorando ela, tá bom? É, como que você realiza um roteiro básico? Aqui eu não estou falando nem de estrutura, mas um roteiro básico de um projeto. O que é principal você saber? O que vai ser realizado, o que que é o meu projeto? Isso é muito importante. Parece que é besteira, mas muita gente cai nisso. O que é o meu projeto? Meu projeto é uma capacitação? Meu projeto é um curta? Meu projeto é um lançamento de um livro? Meu projeto é uma restauração de museu? O que que é o meu projeto? Então, tenham em mente o que eu quero fazer. Antes de tudo, para tudo e pensa. O que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer um curta-metragem. Ponto. Independente do que seja, eu quero fazer um curta-metragem, por exemplo. E a partir disso, vocês vão seguir nessa ideia, certo? Então, por exemplo, eu quero fazer um curta-metragem. Quando que isso vai acontecer? Quem vai executar esse curta-metragem? Quanto vai custar para eu realizar essa ideia, né? Que tipo de benefício esse material, esse meu projeto, ele vai concretizar e oferecer para as pessoas? Então, tenham muito isso em mente. Um projeto, ele precisa ter uma justificativa pública, né? Eu preciso que o meu projeto, ele tenha algum porquê. O porquê que ele está acontecendo? O porquê que eu estou fazendo? Eu sou um músico, eu quero fazer um disco. Beleza, você quer fazer um disco, mas o que que justifica você estar fazendo esse disco? Vocês têm que entender que o dinheiro de um projeto cultural, ele sai do governo, muitas vezes, né? Então, eu preciso justificar para o governo o que que aquele dinheiro está impactando na população. Então, eu sou um músico, quero fazer um disco, vou escrever um projeto aqui para o governo financiar o meu disco. Não é somente isso, né? O que que aquele teu projeto ele vai estar levando de contrapartida para a população? Então, por exemplo, se você vai fazer um curta-metragem, você vai fazer um filme, como que você vai estar levando aquilo para a população? Eu vou fazer exibições na praça, eu vou gerar conhecimento a partir daquele meu projeto. É muito importante saber disso. Mas aí eu vou lapidando toda a ideia com vocês ao longo desse curso, tá bom? É, Aqui a gente fala, esse ciclo aqui, né? A gente chama de ciclo básico de um projeto cultural. Apresentação, o que eu quero fazer, o que é o objetivo do meu projeto, eu quero fazer com que objetivo? Beleza, eu quero fazer com o objetivo X. Por que que eu estou fazendo esse projeto? Eu preciso justificar meu projeto. Justifiquei quem está dentro do meu projeto. Coloquei pessoas no meu projeto, quem que é o meu público do meu projeto? Para quem que eu estou direcionando meu projeto? Fiz meu projeto, beleza. Como que é a estratégia de ação? Isso é muito importante, estratégia de ação do meu projeto, né? Fiz um filme, beleza, fiz um curta-metragem.
como que é a minha metodologia? Aquele filme precisa circular. Eu preciso divulgar aquele meu projeto. Eu não faço um projeto para mim, para guardar na minha gaveta aqui, deixar guardadinho aqui. Não. Você recebe uma verba para você fazer aquele projeto circular. Então, quando você manda um projeto, você tem que estar prevendo também como que você vai circular com ele. Como que você vai fazer com que as pessoas vejam a sua ideia, entendeu? Ah, eu sou músico. Eu vou fazer uma série de apresentações. Eu vou fazer uma série de apresentações na praça, né? Como que eu vou divulgar? Você precisa levar as pessoas para ver o teu projeto, tá? Cronograma. Um projeto precisa ter começo, meio e fim. Então você precisa, na hora que você for escrever, quando que eu começo, quando que eu vou realizar, né? Vou fazer o desenvolvimento e quando que eu termino meu projeto. Todo projeto precisa ter começo, meio e fim. Se você coloca o teu projeto com datas que são isolutíveis, você não é válido. Um avaliador, a primeira coisa que ele vai ver é o quê? A execução do projeto é um ano de execução, mas ele colocou aqui que o projeto tem duração de 3. E isso perde ponto de bobeira na hora. Você perde pontuação ali de bobeira. E principalmente o orçamento do teu projeto. O orçamento é um pouco mais complexo. A gente vai ter uma aula só para falar de orçamento e como que você precifica as coisas no teu projeto. Isso é muito importante. É muito importante você saber precificar as coisas no seu projeto. Por quê? Nós, produtores culturais, a gente tem que entender que a cultura é uma profissão, né? Eu não faço a cultura por amor aqui. A gente tem que entender que, tipo, a nossa atividade é uma profissão e a gente precisa ser bem remunerado sobre aquilo. Eu preciso ter uma remuneração também. Eu não posso fazer só um projeto para gastar todo o dinheiro, faço 1000 atividades e eu não recebi nada com aquilo. Lembrem-se que a profissão de vocês precisa ser bem remunerada. Então, aqui, a gente, na hora do orçamento, a gente vai bolar uma estratégia para que você consiga pagar fornecedores, todas as pessoas que trabalham no seu projeto, mas você não esqueça, né, que você precisa ter uma remuneração sobre aquilo, tá? É, Quando a gente fala de estrutura, isso aqui que é a estrutura básica de um projeto cultural. A gente começa pelo objeto, pelo objetivo, justifica, vai colocando a equipe de apoio, estratégia, etapa do projeto, cronograma. A gente vai falar sobre medida de acessibilidade, como que você divulga o teu projeto, como que você formaliza o teu projeto, como que você dá as contrapartidas sociais e, por fim, como que você elabora o teu portfólio cultural. A gente tá tendo, né? Essa semana a gente não vai ter, mas na próxima semana a gente vai começar a falar mais sobre portfólio cultural. Por que que o portfólio é importante? Porque o portfólio é onde ele vai justificar que você pode fazer tudo aquilo que você falou aqui no teu projeto. Então aqui, ó, o Gabriel, ele colocou lá no projeto dele que ele vai fazer um curta-metragem. Ele quer fazer um curta-metragem sobre a história da cidade. Aí na hora que chega lá o portfólio, o Gabriel nunca fez um curta-metragem. Isso quebra a pontuação na hora. Eu preciso colocar no meu portfólio, que eu preciso justificar para o avaliador que aquela ideia que eu coloquei, eu sei fazer. É isso que você precisa fazer. Então eu sou um músico, eu toco violão, eu vou fazer sessões de música de violão na praça. O teu portfólio, ele precisa estar voltado para justificar aquilo que você sabe fazer. Quando a gente fala que uma coisa complementa a outra, é justamente isso. O projeto, ele é uma atividade, ele é o que eu quero fazer. E o meu portfólio é a minha justificativa para que eu tenha confirmação e falo, ó, tudo isso que eu coloquei aqui, eu sei fazer. Tá aqui no meu portfólio. É para isso que serve o portfólio, entendeu? Para a gente começar, o objeto. O objeto de um projeto é onde a gente vai colocar a descrição detalhada do que vai ser produzido, né? Então, aqui eu coloquei o objeto no audiovisual, mas aí isso a gente pode enquadrar para várias áreas. Então, o objeto, ele é o quê? Eu vou ser direto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um curta-metragem. Então, o meu objeto é um curta-metragem. O meu objeto é uma comédia, uma comédia em formato de longa-metragem. É isso que você precisa definir. O que é o seu objeto? Quando a gente fala de objeto, o objeto, muitas vezes, ele não pode ser mudado. Então, se eu mandei o meu projeto com um objeto, eu não posso mudar ele depois que ele é aprovado. Então, por exemplo, se eu coloquei lá que eu vou fazer um curta-metragem, um longa-metragem, que é aqueles que são os filmes maiores, de terror.
Na hora que eu for fazer, eu falei, não quero mais fazer. Não pode. Você tem que cumprir o que tu colocou no teu projeto. Eu vou fazer um longa-metragem de terror. Ponto. Isso, você pode mudar várias coisas durante o teu projeto, mas o seu objeto não, tá? Então, o meu objeto é um CD. Eu vou gravar um CD. Meu objeto é uma mostra de fotografia. Meu objeto é uma exposição de museu. Defina o que você quer fazer em uma palavra, né? Para você conseguir ser mais direto no teu projeto. Por quê? Muita gente se perde nisso e eu recebo muito projeto, onde a pessoa, tipo, o que é teu objeto? A pessoa vai colocando firula lá, vai enchendo linguiça em texto. Quando eu vejo lá, a pessoa colocou duas páginas para falar o que que ela vai fazer. E eu li aquelas duas páginas, eu não entendi. Então, isso é muito forte. Muita gente acha que um projeto bem escrito é um projeto grande, é um projeto de 50, 60, 40 páginas. Não é. Um projeto bom é um projeto conciso, é um projeto onde você consegue definir de forma prática o que tu vai fazer. Então, não acha que um projeto ele precisa ter suas 20, 30, 40 páginas. Não precisa. Quando chega lá um projeto lá daquelas grossuras para um avaliador ler, muitas vezes o avaliador nem lê aquilo. É importante você ser direto na sua ideia. Eu quero fazer uma mostra de música, eu quero fazer um festival de dança. Ponto. É isso que você quer fazer, você vai discorrendo sobre essa ideia. Não precisa ficar enchendo muita linguiça na hora de você escrever, tá bom? Aí o objetivo. O objetivo, né, é onde eu falei o que eu quero fazer e agora eu vou definir o que é o objetivo do meu projeto. Então, por exemplo, aqui eu coloquei nesse slide, não precisa, esses slides, gente, eu vou estar mandando no grupo, tá? Tanto as nossas aulas que vão ficar gravadas, quanto os slides, eu já mando no grupo assim que possível para vocês ficarem atentos lá, tá bom? Então, aqui eu coloquei como um exemplo. Um objetivo. O que que é um objetivo? Esse meu projeto aqui, o objetivo principal, porque dentro da escrita você separa a tua ideia em dois itens, né? O objetivo principal e o objetivo específico. Isso é muito importante vocês lembrarem disso. O objetivo principal é a minha ideia. Então, meu objetivo principal aqui nesse projeto, nesse exemplo que eu coloquei, é o quê? Realizar um festival de cinema que apresente uma seleção de filmes diversificados, de alta qualidade, tananana. Pronto. O meu objetivo é realizar um festival de cinema. Beleza, eu vou realizar um festival de cinema. Os objetivos específicos, que é os que ficam embaixo, são as microações, as ações pequenas que eu vou fazer para eu conseguir chegar nessa minha ideia. Então, os objetivos específicos: selecionar até 50 filmes, promover a exibição dos filmes selecionados, realizar atividades paralelas, realizar divulgação, tananã, tananã. As coisas que você vai estar fazendo para cumprir com a tua ideia, tá? A gente sempre, isso aqui é uma dica, não é uma regra, mas é uma dica, e eu gosto de escrever projeto assim. Sempre que eu vou colocar no meu objetivo, eu começo com um verbo. Porque o objetivo é o quê? O que é o objetivo? É falar o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Então, se eu estou falando o que eu vou fazer, é muito importante começar com verbo. Vou realizar 6 shows, vou produzir 6 encontros com profissionais, vou produzir um livro, vou promover o lançamento de uma exposição, vou distribuir gratuitamente, vou apresentar ao público. Sempre dê ideia do que você vai fazer, porque isso você economiza trabalho do avaliador dele ficar pensando muito ali na ideia. Então, na hora que ele vê lá, realizar 6 shows, pronto. O objeto lá da Maria é realizar 6 shows. É isso que ela quer fazer. Não tem nada mais, nada menos que isso. É isso que ela quer fazer. Eu vou produzir um livro. Pronto. Eu já entendi que o projeto do Gabriel é o livro que ele quer produzir. Pronto. Aí você economiza tempo para você conseguir discorrer mais sobre a tua ideia em outro canto, tá? É, a gente coloca uma regrinha aqui, isso aqui também não é uma regra, mas é uma dica. A gente coloca essa sigla SMART, né? Que a gente fala os objetivos, eles precisam ser específicos, eles precisam ser mensuráveis, eles precisam ser atingíveis, eles precisam ser relevantes e eles precisam ser temporais. Vou explicar o porquê. Específico porque eu preciso que o meu objetivo do projeto ele esteja especificando o que eu vou fazer. De fato, isso é regra. Eu não posso começar ali criar muita firula, encher linguiça sem eu deixar específico o que eu quero fazer.
Mensurável, quando eu falo mensurável, é porque eu preciso mensurar aquilo, eu preciso saber contar. Então, se eu coloquei lá, eu vou produzir 6 shows, sei lá, para 50 pessoas cada show. Já que eu coloquei números ali, depois eu preciso mensurar para ver se eu consegui atingir aqueles números, tá? Então, aí isso aqui é muito importante. Atingíveis. É, é, Lembrem, quem avalia o seu projeto já fez projeto. Então ele sabe quando você está mentindo ali. Eu, por exemplo, eu peguei um projeto para avaliar lá em Belém. Lá em Belém não, era uma cidade do interior do Pará. E era uma cidade bem pequenininha lá, se eu não me engano, tinha 2.000 habitantes. E era um rapaz que ele fazia viola caipira, ele tocava viola, e ele ia fazer uns showzinhos lá no coreto da praça dele. E ele colocou lá no projeto lá que ele ia. O objetivo do projeto dele era fazer as sessões lá de viola caipira e que ele ia conseguir levar 1.500 pessoas para colocar para ver o show dele. Isso é atingível? Ele está numa cidade de 2.000 pessoas. Eu não, é óbvio, eu não vou duvidar da capacidade dele de levar mais da metade da população da cidade para ver o show dele, mas você escrever isso num projeto, você acaba que você queima um pouco a sua ideia, né? Você precisa colocar objetivos reais, né? Ah, eu vou fazer um show. Vou fazer um show para 100 pessoas. Vou fazer um show para 50 pessoas. Coloca números que você sabe que você vai conseguir atingir. Você colocou lá, eu vou levar metade da minha população da cidade. É óbvio que é muito difícil você levar metade da população da tua cidade para ver você tocar viola caipira. Então, entende? Então, vocês precisam colocar números reais, números que vocês saibam que vocês vão conseguir atingir. Não pensem em colocar números exorbitantes no seu projeto como que aquilo for crescer os olhos de um avaliador. Isso não acontece. Você tem que colocar números reais. Ah, eu vou fazer oficina de teatro nas escolas. Eu vou atingir lá 90 alunos, que eu sei ali que vai dar 3 salas de aula, sabe? Então consiga colocar números que você sabe que são realistas no seu projeto. Porque se você coloca números que são exorbitantes, primeiro que você vai ter um trabalho muito grande para você cumprir com aquilo, e segundo, que você pode até perder alguma pontuação, porque o avaliador vai entender que aquele número que você colocou ele é irreal, tá? Relevante, porque ele precisa ser relevante, os teus objetivos, e temporais, porque ele precisa estar dentro do tempo que você colocou no seu cronograma. Então, se eu coloquei lá, eu vou produzir 6 shows. Eu tenho noção que esses 6 shows, eles precisam estar no meu cronograma lá que eu vou colocar. Então, ó, o cronograma é de janeiro até dezembro. Eu tenho janeiro até dezembro para realizar esses 6 shows, tá? Agora, a gente já falou sobre o objetivo. Na próxima aula, no dia 25 de novembro, aí a gente vai entender a justificativa, o porquê. O que é a justificativa? Justificativa é quando eu preciso justificar o meu projeto. Beleza, eu já coloquei ali a minha ideia muito boa de fazer um museu, de fazer uma como é que fala? De fazer um livro, de fazer um show. Mas como que eu justifico essa minha ideia? Como que eu olho, eu coloco e abro os olhos do meu avaliador para ele entender que aquela minha ideia ela não só está ok, ela tem uma relevância. É isso que você precisa fazer. Então aqui eu vou conversar com vocês na próxima aula de como que você consegue justificar isso de uma forma relevante. Então, por exemplo, o Gabriel quer fazer uma sessão de cinema na praça. Beleza, ele colocou que vai fazer uma sessão de cinema na praça. Como que eu justifico essa atividade dele? Eu justifico como? Ele está democratizando o acesso ao cinema para toda a população, ele está levando conhecimento para toda a população. Essa é a minha justificativa. A justificativa sua, ela tem que ser o porquê que você está fazendo aquela atividade. Eu vou fazer 6 shows. Por quê? Por que você está fazendo esse show? Eu preciso saber o porquê do que você está fazendo. E aquela justificativa sua tem que ser plausível, tá? Aí eu vou conversar sobre isso, o porquê do projeto de vocês. Público-alvo. É muito importante o projeto de vocês ele ser plausível no público-alvo de vocês. Então, por que o público-alvo é importante você discriminar? Eu não posso fazer um projeto
É óbvio que ó, muitos projetos ele vai ter um público muito amplo, mas você precisa discriminar quem é o público fixo daquele teu projeto. Quem é o público direto dele? Ah, eu vou fazer oficinas de teatro nas escolas. O meu público são crianças do ensino médio, do ensino fundamental. Eu preciso descrever quem que é aquela pessoa que vai estar sendo atingida pelo meu projeto, tá? E quem é a equipe do projeto de vocês? Quem está fazendo parte do projeto de vocês? Essa parte da equipe é muito importante vocês entenderem que o projeto, quando você recebe uma verba para fazer o projeto, é aquilo que eu tinha falado. Você está recebendo uma verba para fazer a economia girar. Então, muita gente perde ponto porque, tipo, eu coloquei aqui um projeto, eu coloquei que eu vou fazer tudo. É um curta-metragem. Eu vou gravar, vou filmar, vou editar, vou fazer tudo, né? Isso é um projeto muito fraco. A gente não duvida que muita gente faz projeto sozinho. Eu fiz muito projeto sozinho. Mas o primeiro ponto da cultura é você fazer a economia, a cadeia produtiva girar. Então, é importante você colocar pessoas qualificadas no seu projeto para contribuir com aquela sua ideia, tá bom? Então, é isso que a gente vai falar na próxima aula. Pensem na ideia de vocês, é importante para a próxima aula, para a semana que vem, né? Vocês já tenham isso em mente, o objeto do meu projeto e o meu objetivo. Eu vou mandar esses slides no grupo e eu vou colocar um formuláriozinho depois, não só para a presença, né? Para entender a presença, mas eu queria nesse formulário que vocês já colocassem uma ideia de vocês. Então, esse formulário lá, é um formulário Google normal. Vocês vão colocar o objeto e o objetivo de vocês. Amanhã vocês vão receber no grupo esse formulário. Aí vocês têm até a próxima semana, que aí a gente tem um feriado aí no meio, né? Na quinta-feira. E aí tem esse final de semana todo. Vocês têm até o dia 25 para preencher esse formulário. Aí eu queria entender a ideia de vocês. Nossa, Lucas, não tá muito bom, não tá muito legal, mas eu queria entender o que é a ideia de vocês. Sabe por que eu quero entender? Porque eu preciso saber a base de vocês, qual que é o segmento, o que é a ideia inicial de vocês, porque eu vou pegando e a gente vai trabalhando o curso em cima dessa ideia. Então, por exemplo, a Maria de Fátima quer fazer, sei lá, uma mostra de dança. Eu vou trabalhando o curso de vocês para ilustrar para vocês conseguirem ter uma noção dessa ideia de vocês de aplicada no projeto de vocês, tá bom? Certo? Vou mandar no grupo esses slides. Para quem não conseguiu estar na aula, a aula também está sendo gravada, então vocês vão receber lá o vídeo no YouTube também. E o formulário para vocês mandarem até semana que vem essa ideia de vocês, do objeto e do objetivo. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês entenderam que é muita informação, né? Então, por isso que a ideia é que as aulas sejam curtas. Eu não quero ficar fazendo aquelas aulas de 3, 4, 5 horas, porque essas aulas são muito maçantes. Então, eu já dei uma aula de 5 horas para o pessoal lá. Eu falei tanta coisa que no pessoal, no final, ninguém entendeu nada. Então, eu acho muito mais produtivo a gente conseguir fazer aulas curtas e a gente vai trabalhando tintim por tintim do projeto para que a gente consiga. Entendeu? Pratica. Entendeu? Pratica, para que vocês, ao longo do projeto, já tenham isso de forma mais concisa, tá bom? Deu para todo mundo entender? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat. Se alguém tiver sem microfone, pode mandar aqui no chat, tá? Se alguém não tá com dúvida, pode falar. Oi, Oi, Gabriel, consegue estar ouvindo? tô ouvindo, eu assisti todinho, do começo ao fim. Difícil conectar, porque aqui vai chover, né? Aqui a internet é no interior, qualquer coisa ela cai, mas até agora tá sustentável. Ah, ótimo. É porque eu já fiz as capacitação através de internet, de amigo meu, que eu ajudei a elaborar para toda a cidade, que aqui não tinha ainda, né? Uhum. Porque você sabe que para fazer isso daí depende da prefeitura. Uhum. De baixar esse edital. Você sabe o que eu tô falando, né? Não explicar. O povo também Sim. veio 2 vezes, voltou porque os governantes não aceitou o projeto, achou muito difícil, não achou o Lucas, que sabe explicar, entendeu? Porque você sabe, para fazer esse projeto que você falou aí, tem que ter um Lucas por trás disso, não tem? Tem que ter um Everaldo, que é para fazer as editações. Uhum. Aqui em Governador Acha, nós já vamos para o segundo, entendeu? Uhum. A audiência pública já foi feita Uhum. do ano que vem agora. Bacana. Só que
tudo que você falou, eu entendi, que eu já fiz isso. E meus amigos também acho que entenderam que eles já viram um pouco tudo isso, que já fez música aqui em Goiânia da Arte. É Uhum. muito bom. Obrigado por estar aguentando minha fala do mesmo, mandando para você, minha fala, entendeu? E eu tenho que falar, eu vi que nós estamos precisando, né? Eu gostei demais das explicações, foi Uhum. bem ampla, todo mundo que entendeu. Alguns saiu porque a internet caiu, por Uhum. causa da chuva, né? Uhum. Também, que tá acontecendo. Uhum. Não, Os para ouvintes quem não também estão na conseguiu, para quem não faculdade. conseguiu participar, né? É o que eu falei, Oi, eu Lucas. deixei aquela lá no Oi, link. Lucas. Boa noite. Boa noite, Lucas e Gabriel. Gente, desculpe, eu já entrei atrasada porque eu estava sem energia. E eu também estou muito rouca. Rouca, que eu tenho rinite alérgica. Peguei uma poeira e estou desse jeito, parecendo uma taboca rasa. Olha, Lucas, eu amei a aula. É gratificante para nós, que faz parte da cultura, a gente ter um professor tão aplicado como você, um menino jovem, que está pronto para nos ensinar, porque eu costumo dizer que não é a idade a você ter aprendizado. Uma criança te dá Uhum. algo para o velho, né? Então, eu só tenho a dizer, a parabenizar. Eu amei a aula, eu peço desculpa por eu ter estado atrasado, eu estava Não, assim, sem problema algum. e é muito gratificante, né? A gente lutar para levar a nossa cultura para frente, né? Para o desenvolvimento da cultura em nossa cidade. A cidade é pequena, Uhum. então temos cultura, é muito bom, tem movimento na cidade e é só alegria para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. A ideia, gente, dessa aula, como eu tinha falado, né? Parece que a gente tá falando muita coisa, então por isso que eu tô falando com muita calma, tintim por tintim ali do projeto, para que a gente consiga. Ah, não entendeu? A gente volta para trás, a gente explica de novo, quantas vezes for necessário aí. Vou só te fazer uma pergunta. Você tem o HD na cabeça? Porque você vai dizer, nem tutupia, nem gagueja, vai falando. Vai É falando muito tempo. uma É porque palavra essa após a mesma outra. aula, né? Essa mesma aula que eu dei para vocês, eu acho que eu já dei essa aula umas 10 vezes para várias outras cidades, para vários outros locais. Então, Então você já sabe de cor e salteado, cada palavra, né? acaba que a gente vai fixando, sabe, na cabeça. Mas a ideia, gente, é justamente essa, para que a gente consiga passar as indicações do curso de uma forma mais leve, né? Não quero ficar tomando a noite de vocês aí durante muito Não, tempo. para mim, tudo bem. Para mim, se você quiser alongar, eu estou pronta para ouvir, eu gosto de conversar. Eu que Tudo bem. agradeço a presença de vocês, tá? E aqui eu quero parabenizar esse meu neguinho aqui, que eu tanto amo, que é o Biel, o Lira, sabe? Eu não participei do cinema de rua porque à noite eu não saio de casa, eu dependo de alguém para ir comigo, eu moro no interior. Mas eu vi e amei, só tenho que parabenizar esse menino, ele é um rapaz lutador, batalhador, tudo o que ele precisa de conhecimento do poder público para com ele. Porque não adianta eu ver, Lucas, o esforço dele, você vê outras pessoas ver, não, o poder público que tem que olhar Uhum. a capacidade desse menino. O cara é uma fera em tudo que faz, é muito bem aplicado. Esse menino, ele tem uma riqueza, eu costumo dizer que ele tem uma riqueza muito grande. A maior riqueza de governador, acha, está na mão do Gabriel, porque ele tem o acervo de governador, acha, da primeira casa ao primeiro prefeito, e ninguém tem, mas ele tem, então ele faz, é uma coisa linda, é uma coisa bacana, ele faz com os próprios recursos,
Isso, Ele isso, luta. isso é material para financiamento, isso é material, é isso que eu falei para vocês. A ideia desse Isso. curso é que não só a gente fala muito das leis do município, e às vezes fica muito centrado no dinheiro do município. Só que o dinheiro do município, às vezes, ele é pouco para o tanto de potencialidade da cultura da cidade. E Então, falho também, falho para alguns e outros não, né? eu mesmo falei para o Gabriel, né? A ideia do curso é que vocês consigam ter capacitação para quê? Para chegar numa verba federal, chegar numa verba do estado e levar essa verba para aplicar dentro do município de vocês. Porque aí a gente vê uma Exatamente. diferença de investimento. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado pela Obrigada a paciência de você, vocês. Lucas. Uma Muito, ótima noite, tudo de bom para você, menino. muito Parabéns. Olha, obrigado, gente. concentra aí o HD, viu? Concentra aí a cachorrinha. E Lucas, Certinho, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, Gabriel, pela presença. Quem chegou obrigado por atrasado, eu sei que a internet ficou instável para alguns, né? Mas eu vou deixar, da mesma forma que eu coloquei a outra aula, essa aula de hoje também vai estar no YouTube para sempre. Essa aula vai estar na internet para sempre, lá sempre que vocês quiserem assistir, essa aula vai estar lá na internet para vocês verem, viu? É muito importante porque, para quem não pôde assistir toda, como eu não consegui assistir toda, já entrei pela metade, e os que não conseguiram, porque já vai rever a aula e vai Isso, tirar a dúvida, vai isso, tirar as isso. dúvidas A que não ideia é teve essa, de conhecimento. Muito tá? obrigada, Lucas. Tá, gente? Obrigada. Gente, não fiquem com dúvida, viu? Eu vou mandar meu WhatsApp, vocês têm lá no grupo, vocês podem me chamar a hora que vocês quiserem, pode me mandar mensagem que a gente vai conversando, tá? Não precisa terem Ok. pressa, tá bom? Obrigado, gente. Boa. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. tchau. Tchau.